Queridos irmãos, nós terminamos aquele texto que nós colocamos como base aquele dia, e hoje nós vamos falar do Salmo 1. Salmo 1. Eu lembrei do Salmo 1 e lembrei de uma irmã que foi numa festa aqui na nossa igreja. E lá na festa todo mundo estava falando um monte de coisa, e quando chegou a vez dela, ela falou o Salmo 1. Aleluia. Vocês lembram dela, quem foi essa irmã? Hã? Quem foi? Amélia. E eu fiquei, no dia que a irmã Amélia me falou isso, eu fiquei pensando, né? Às vezes até no meio da família, né, irmão? Algumas coisas fogem, né? E o Salmo 1, de vez em quando pega a gente, né, Pedrão? Parece que a gente é crente há tanto tempo, mas de vez em quando ele dá né? É como um aviso. E aí eu fiquei lembrando do testemunho da irmã Amélia, e eu fiquei assim pensando, a irmã Amélia não vai na festa de ímpio. No mínimo são pessoas que se diz até evangélico, mas ela precisou de usar o Salmo 1. Mas é novidade isso? Ô irmão, toda hora nós temos que usar o Salmo 1. A gente tem facilidade de dar uma... É mais fácil errar do que acertar, tá, irmãos? É bem mais fácil. Vamos lá para o Salmo 1, irmão? É bem conhecido dos irmãos, né? Fecha o teu olho um pouquinho aí, enquanto você vai procurando. Você já procurou o Salmo 1 com o olho fechado? Meio difícil, né? Então, na hora que nós achar, vamos orar. Irmãos, é muito difícil falar uma palavra aqui no Piquiri, tá? Não é fácil, não. Porque eu vejo aqui os irmãos, de vez em quando eu ouço algumas mensagens do irmão que está aqui pertinho de nós. O irmão Luiz, ele coloca lá na fonte do saber, né, irmão Luiz? Como nós aprendemos com os irmãos coisa boa, né? Aí esses dias eu falei, eu vou pegar o Pedro no pulo, que eu não estou mais avisando para o obreiro. E o obreiro não tem que ser avisado que vai pregar, o obreiro tem que ler Bíblia. Eu louvo a Deus aqui que a igreja do Piquiri, vamos ouvir a irmã fulano, o irmão fulano, eles têm uma palavra, e glória a Deus por isso. É porque lê, né, Isaías? Eu fui pegar uma irmã aqui no pulo domingo, mas Deus usou a boca dela e foi uma bênção. Sabe por quê? Porque lê, busca. Então, falar aqui não é fácil não, irmão. Meu Jesus do céu. Vocês vão orar por mim agora em amém, mãe, para ver se melhora, tá bom? Ixi, não tem nenhum tá bom, nenhum amém. Jesus. Mamélia, me ajuda aí. Vamos orar? Você achou o Salmo 1? Amém. Oh, glória. Fecha o teu olho aí. Hoje você vai orar assim: Senhor, abre a revelação, Senhor. Abre, Jesus, dá-nos uma palavra. Nós não vamos ouvir aqui só correção, mas vamos ser corrigidos, mas vamos ser consolados, vamos ser abençoados pela palavra. Então peça isso ao Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, Tu sabes, Jesus, o quão foi difícil esse dia hoje, mas eu fiz um propósito, Jesus, de estar aqui, e com todas as dificuldades eu cheguei aqui, e aqui está a igreja, aleluia, que é tua, que não é minha. Foi tu que morreu lá na cruz do Calvário para nos dar vida, Senhor. E agora tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. E abre, Senhor Deus, dai-nos uma mensagem poderosa. Dai-nos uma palavra do céu nessa noite, Jesus. Não para mostrar, Senhor Deus, me gloriar, não, Jesus. Para matar a nossa sede, a nossa fome espiritual, que só a Tua palavra vem como alimento para nós. Confirma isso na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você vê que vocês acharam o Salmo 1, eu não achei ainda.
Você está com a Bíblia aberta? Amém. Todo mundo conhece, né, irmão? O Salmo primeiro, né? Mas nós vamos ler. Bem-aventurado o varão. Quando na Bíblia fala homem, irmão, ou varão, está falando da mulher também, tá? A Bíblia, quando fala varão, o homem, Deus está se dirigindo ao ser humano, à mulher. Então, mas não falou varão, então eu estou livre. Não, você está incluído, tá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. E aí ele começa conselho, depois nem se detém no caminho dos pecadores. Depois ele completa, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando eu vejo o Salmo primeiro, parece assim muito simplesinho de entender ele. Mas eu olho o Salmo primeiro e penso lá no livro de Mateus, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, está lá no capítulo 5. Aliás, vamos correr, vamos ler, só para nós ver. Aqui está falando bem-aventurado que não anda segundo o conselho. Depois, não se detém, não se assenta, não para. Esse vai bem, esse está bem, esse é bem sucedido. Lá no livro de Mateus capítulo 5, bem-aventurado os pobres, bem-aventurado, e vai dizendo. Mas vamos ler só para nós refrescar a mente, que parece que faz uma coligação um com o outro. Como é que é, Pedro? As palavras que vocês falam é conjecturar o texto. Isso é o Pedro que inventou esse negócio, né? Isso é o Pedro, a esposa do irmão Newton, os doutores, eles têm esse negócio. Vamos conjecturar. Como é que é o nome, Pedro? Eu não sei, meu Deus, vamos parar. Vamos para lá para o livro de Mateus, irmão. Meu Jesus amado. Perdão, eu fui querer falar essas palavras difíceis, eu já me enrolei, foi todo. Jesus abençoa, Senhor. Irmão, você pode dar glória a Deus, porque Deus hoje quer nos dar não é uma corrigida, não, irmão. Deus quer nos dar uma alerta. E eu vou falar para os irmãos que às vezes para sentar na roda do escarnecedor não precisa nem de ir lá. Nosso WhatsApp está uma benção, né, irmão? Esses dias eu vi um crente postando um copo bem grande. O líquido parecia cerveja, mas eu não sei o que era. E ele dizendo, saudade dos velhos tempos. Aí eu fiquei pensando, como eu não sei o que tinha dentro, podia ter guaraná dentro do líquido, né, irmão? Que um dia eu estava tomando uma tubaína. Quem gosta de tubaína aqui? Estava tomando uma tubaína, irmão, e passou um irmão e viu a garrafa suadinha assim no calor. O pastor estava tomando uma geladinha. Aí uma outra pessoa, pastor, o senhor estava tomando uma gelada? Eu falei, claro que eu estava. Só que ele estava falando gelada no sentido que era uma cerveja. Eu estava tomando uma tubaína gelada. Porque aquele que anda no conselho do ímpio, aquele que tem a mente poluída, aquele que anda no caminho dos pecadores, ele vê defeito, ele vê pecado nos outros, ele vê erro nos outros, ele vê tudo. Ele só não consegue ver nada nele, mas nos outros ele vê tudo. Mas vamos lá para o livro de Mateus, vamos deixar o capítulo 5, quem achou aí? Vamos ver, não precisa de ler o versículo inteiro não, só o tanto de bem-aventurança que o texto fala aqui, que é tão maravilhoso, a gente até vê isso, porque às vezes a gente falar e não completar com a Bíblia, fica meio ruim, né? O verso 3, o capítulo 5, verso 3 do livro de Mateus, começa, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurado que tem fome, bem-aventurado o misericordioso, bem-aventurado os limpos. Percebe que as qualidades que estão dando aqui, todas são excelentes. Vai bem o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vai bem aqueles que choram, porque eles serão. Então vai pegando aí o bem-aventurado, as coisas que ele recebe, as coisas que ele, os benefícios que ele tem.
Porque tem muita gente que fala, meu Deus, mas ser certo, ir para uma igreja, eles falam religioso, ser religioso, como é difícil. Não, o bem-aventurado, aquele que vai bem, as características que se desenvolvem nele, traz benefício. Então, no primeiro versículo aqui, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão. Quem precisa consolo já vai recebendo. É a palavra, irmão. Não é eu que estou inventando nada aqui. É a palavra. Olha a bem-aventurança, as coisas boas que nos traz de benefício. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Oh, mas quando fala de manso, hein, Isaías? Ah, não, né, Isaías? Meu Deus do céu, quando fala de manso. Aquela fechada que esses motoristas de ônibus dão na gente. Não tem aqui, né? Não tem motorista. Vamos só olhar para lá, né? Não só isso. Aquilo que quer fazer eu voltar lá no velho homem. Não tem hora que você fala, se eu pego. Mas olha o que acontece com o manso. Ele herda. É herdeiro de alguma coisa. Às vezes eu fui ofendido, às vezes alguém me tentou desestabilizar, mas há uma herança preparada para mim. Há algo especial para mim. Não vou se enroscar com essas coisinhas aí não. Amém, queridos? Então eu fiquei pensando no livro de Mateus e pensando na irmã que foi na festa. E Deus falou, fala hoje do Salmo 1, que vai ter muita coisa que nós vamos aprender aqui. Vamos voltar lá para o Salmo 1. Então, bem-aventurado, eu podia falar mais aqui no Sermão da Montanha. Eu gastava até o tempo aqui todo, mas tem tanta coisa boa. O que acontece, irmão, com aquele que evita estar dentro dessa condição do Salmo 1? Não andar, não parar, não deter, não está envolvido. Ele desenvolve uma graça que é o próprio Deus que dá para ele correr dessas coisas. Então aquele que é justificado por Cristo, que tem um compromisso com Deus, ele não manda segundo o conselho de ímpio. Ele não tem conversa. E tem qualquer coisa que vai acontecer, qualquer coisa que ele está planejando, ele fala, eu vou esperar Deus falar comigo. E tem uns que ainda vai mais além. Olha, eu vou na igreja hoje, e se for realmente a vontade de Deus, Deus vai usar o pastor, vai usar o pregador, vai usar a irmã que é usada no ministério da profecia. Eu quero ouvir a voz de Deus para mim tomar essa decisão. Ele não vai no conselho do fulano de tal. Não, mas eu vou consultar o meu advogado. Não, ele tem um negócio com Jeová, que ele entra lá no quarto e dobra o joelho velho dele e começa a esperar do céu uma palavra. Aleluia. Irmãos, conselho você precisa ter de quem realmente tem para dar. Existe um ditado por aí que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não, aqui está a palavra, que é o conselho para o crente. Não é vendido, não é de graça. Deus está te dizendo hoje, não ouça conselho de quem não tem negócio com Deus. O que é ser ímpio, irmãos? Quem é que pode me dar uma explicação? O que é ser ímpio? O que pratica? O irmão Luiz, o que é ser ímpio, irmão? Pode falar o que o senhor achar. Vamos pensar, João. É aquele que não se preocupa de pecar. Pode falar. Ele pode ser cristão, não é? Irmão, não me aperte, não. As senhoras, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou responder a sua pergunta com o texto bíblico. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas dentro da igreja tem muita gente que não foi liberta. Eu não queria entrar nisso, mas estou falando de conselho de ímpio. Acabei de pesquisar a etimologia, significa sem fé. Sem fé.
E uma condição de sem fé é o quê? Incrédulo. Ixi, apertou mais agora. Não tem negócio. A irmã, olha, parabéns, igreja do Piquiri. Parabéns, filha. Parabéns, querida. Não consegue agradar a Deus. A Bíblia diz que tem dois Senhor. Se eu agradar um, eu desagrado o outro. E agora? Você vai ouvir conselho de quem? De quem não tem fé? De quem não agrada a Deus? De quem não tem compromisso com o Senhor? Então olha o perigo que é escutar conselho. Eu vou tirar o microfone, irmãos. Dá para ouvir a minha voz aí atrás? Irmãos, alguns casais que procuram pastor, que eu não sou procurado só pelos crentes do Piquiri, eu sou procurado por irmãos que me conhecem, que querem se separar. Ele já traz um roteiro certo. Ele não quer um conselho do pastor, ele quer uma aprovação do pastor. Ele quer um apoio para o erro dele. E tem uns que pega texto bíblico, escute isso que eu estou dizendo, pega texto bíblico, estorce o texto e traz para o pastor. Vocês estão abismados? Crentes dentro da igreja, profetizando a mesma fé minha e sua, porém ouvindo o conselho do ímpio. Quando essa pessoa me procurou com todos os dados, eu disse para ele: o que você quer de mim? Você já tem a sua solução, você já vê que o seu pacote fechado, você quer ir para a Bíblia comigo? Nós vamos, mas eu não vou perder tempo com você, porque a Bíblia você já está torcendo ela. O ímpio pratica impiedade por prazer, tem alegria de praticar, tem alegria de viver de qualquer forma e de tirar a mente de outros que está firme para o outro lado. Crente tem que viver uma vida separada com Deus. Crente tem que desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. Crente não é enganado. Se subir um pregador aqui, um ensinador ou qualquer um que não estiver com a vida no altar, o crente espiritual sabe. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria. Ele não é bobinho. Então vem alguém com a conversa para boi dormir, o Espírito Santo já diz: opa. Por quê? Porque há um relacionamento, há uma verdade, há uma comunhão com Ele, e Ele não nos deixa. É por causa disso que a Bíblia diz que o Senhor não nos deixa confundido. Não deixa não. Nessa noite o Senhor quer que nós tenhamos os nossos ouvidos muito atentos ao que o Espírito quer que nós façamos. Ah, meu irmão, o que apareceu de gente para me mudar o meu modelo de pastor. Muda, pastor, porque nós estamos agora no século 21. Irmãos, isso aqui não mudou nada. Já passou? Ah, já me chamaram de ultrapassado, que isso aí eu já nem escuto mais. De onde que é esses irmãos, pastor? Às vezes, irmão que nós pastoreamos estão ouvindo conselho, e agora ele quer que alguém concorde com ele. Vamos fazer um culto, pastor, assim, que é para juntar gente. Que ajunta a gente é o poder da palavra. Quando a palavra chega na sua vida, ela lava, ela limpa, ela transforma, ela muda. Ela faz você pensar diferente, ela faz você ver outro horizonte. Mas é melhor eu chacoalhar o corpo aqui, balançar para te emocionar, e amanhã você está morrendo espiritual. Conselho de ímpio não aceita não. Faz assim, faz assim. Seja o que o Espírito Santo quer que você seja. Seja crente. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não o justo, que é justificado por Cristo, que deixou Deus trabalhar dentro dele, ele não anda segundo o conselho de ímpio. Aleluia. O conselho dele
do ímpio é mau, irmão. Leva à perdição. Por isso, nós não precisamos da sabedoria deles. Você não precisa. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, às vezes ele não tem nem leitura. Lá na cidade tem uma loja chamada, eu não vou falar o nome da loja que é desagradável. Talvez Isaías conheça até essa história. Tem uma loja famosa. E lá foi uma irmã do ciclo de oração comprar um microfone. Há 20 anos atrás, o microfone MK58, irmão, seria o top do top. Hoje não é nada, mas naquele tempo era o top do top. E aquela irmã não sabia ler e nem escrever. E chegou lá naquela loja e disse assim: olha, eu dirijo um ciclo de oração lá em tal lugar. E eu quero um microfone fulano de tal. O dono da loja estava lá e eles não tinham esse microfone. E ele arrumou um outro e trouxe para ele e falou: esse é melhor do que o que a senhora quer comprar. Esse aqui é nota 1000. Esse tem não sei o que e tal, tal. E a irmãzinha está lá. E ele está contando toda a história. Quando ele acabou de mentir para ela, ela disse assim: o meu Deus disse para mim que você está mentindo. E por causa dessa mentira sua, o meu Deus vai falir a sua empresa. Porque eu vim comprar um microfone para falar a palavra de Deus. E você quer enganar quem não conhece, mas o meu Deus conhece. Aquele homem virou para aquela irmã e falou: eu sou o maior importador do Brasil, minha senhora. Para de falar besteira. Eu conheço a loja. Hoje ela é a menor das menores. Hoje alguém importa para ela pegar. Irmão, com crente que é justificado por Deus, que procura não andar segundo o conselho de ímpio, é bom nem ele abrir a boca. Porque quando ele abre a boca, o céu confirma na hora. Irmãos, ouse ser um crente verdadeiro sempre. Com isso não estou dizendo que os irmãos não são. Não, nós podemos dar umas escorregadas na vida. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: não dê ouvido a conselho de ímpio. Não dê ouvido a quem não tem fé no Deus vivo. Não dê ouvido a quem não agrada a Deus. Não dê ouvido. Dê ouvido à palavra de Deus. Vamos caminhar, querido. Outra característica que está no mesmo versículo, que ele não detém, ele não para. Porque eu passar aqui e escutar uma piada, irmão, é normal. Ou escutar uma informação é normal. Mas eu passar, escutar e parar, aí é outra coisa. Parar, irmão, é compartilhar daquilo, é viver envolvido naquilo. Não tem hora, Isaías, que um assunto envolve a gente? Tem um assunto aí que está envolvendo todo mundo, irmão. Futebol faz o crente esquecer da mensagem e falar do gol não sei de quem. Se a gente não se preocupar, daqui a pouco nós estamos sabendo mais de futebol do que do Salmo 1. Agora é mentira minha? É pecado, irmão, gostar de esporte? Não é pecado, irmão. Não é pecado gostar de esporte. Não é pecado até desejar. Não, ninguém está falando contra isso, irmão. Estamos falando naquela excessividade que tira as primícias da gente e coloca coisa secundária que não edifica, que não muda nada. Porque o Pedrão é do Corinthians e o Isaías é do Palmeiras. Tá certo, Pedrão? Aí, já está nervoso, quer brigar aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo uma ilustração. O Isaías não torce, Isaías é, né, Isaías? Queridos, nós precisamos se preocupar com isso. Essas coisas estão nos levando. Tem hora que o assunto principal do dia não é aquilo que deveria ser. Então, deter é parar. Eu cheguei. Vocês estão detidos hoje aqui no estar ouvindo essa palavra. Mas isso está nos trazendo uma reflexão de pensarmos o que é bom, o que é ruim, o que deve e o que não deve. Mas tem hora que nós paramos de coisa que não edifica nada, não é, irmão Luiz? Que só que a gente sai até mais descrente do que a gente já é.
Já aconteceu isso com você? Tem casa de crente que a gente vai, que o crente fala tanta murmura contra o pastor, contra a irmã Maria. Porque o irmão Luiz, que aposenta o irmão Luiz, rapaz, arranca o pescoço dele logo. Meu Deus do céu. Por que não troca essa irmã Jaidete que está aí? Por que todo dia quem canta é o André? Por que não manda a irmã Joaquina? Você já ouviu isso ou não? Ou ninguém aqui nunca ouviu? Meu Deus, porque essa irmã Amélia, desde que eu conheço o pequenino Amélia. Eu acho que agora eu já estou com 9 anos aqui, já é 9 anos. Irmãos, esteja debaixo da bênção de Deus. Não saia debaixo do chuveiro da graça do Senhor. Esteja debaixo da unção do Espírito Santo. Parar naquilo que não glorifica a Deus, não é papel meu e nem seu. Nós viemos aqui receber uma bênção do Senhor Jesus. Nós viemos aqui para não pararmos em coisas que não edificam. Mas o mesmo versículo continua dizendo: nem se assenta na roda. Na roda, irmão, nós está envolvido. É o bate-papo. Existe um programa aí que chama-se Mesa Redonda. E ali junta 5, 6 para discutir um assunto, ou é esporte, ou qualquer outra coisa. Chama-se mesa, tem que discutir aquele assunto X, aquele ponto X. Tem hora que nós estamos numa roda discutindo coisas que não levam a nada, que sua alma sai vazia. Então, o Salmo 1 é uma aula para nós crentes. A Bíblia diz que quando os crentes ajuntam, eles têm Salmo, e mais o quê? Tem o quê? Hino. Quando nós ajuntamos, nós devemos ter isso. Desenvolver em nós uma coisa assim. Eu fui fazer uma visita junto com o pastor Frausilino. Achei tão lindo o que ele fez lá naquele. Nós conversamos com o meu pastor Frausilino. É um homem que ele ouve muito. Ele fala pouco. Ele é muito extrovertido, mas ele ouve muito. E tem gente que ouve muito. E tem gente que fala. Eu não sei se é melhor ouvir muito ou falar muito. A irmã ali é rápida, né? A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. E lá falou. Quando terminou todo mundo de falar naquela reunião, o pastor falou: vamos dar as mãos, irmão, vamos fazer uma oração. E lá tinha criança, tinha meia idade, tinha adolescente, tinha jovem. E ele falou: vai começar com essa criança. E ali aquela criança, todo mundo de mão dada, aquela criança orava, depois passava para o outro, depois para o outro, depois para o outro. Irmão, quando chegou no quarto crente, Jesus estava renovando pessoas. No quarto crente tinha mistério. No quarto crente o céu abriu. Quando ajuntar, uns tem salmo, uns tem louvor, a irmã diz que outro tem adoração. No quarto crente o céu estava aberto e ninguém suportava a glória que estava ali. Aquela roda não era para falar A ou B, era para falar com o Pai. E o Pai se fez presente. Eu não sei se Jesus curou naquela noite, naquela tarde. Eu não sei o que Jesus fez, mas eu sei que eu fui renovado. Irmãos, vamos ousar fazer essas coisas. Juntou 4 irmãos aqui, foi na minha casa um dia desse. Irmão Pedro, irmão Douglas, eu estava meio capenga. Eu estava, irmão, o Pedro ele é amoroso. O Pedro ele é um menino abençoado. Eu estava com uma semana com diarreia. Pedro falou: pastor, eu estou indo levar um baião de 2 para você. Irmãos, o gesto de carinho é o que importa. A ação é que importa. Agora eu olhei para o baião de 2 com aquela vontade de comer, aqueles torresmos bonitos.
Eu falei, Jesus, eu não sou besta não, né? Porque eu já quase morri, eu vou dar uma segurada aqui. Né, Pedrão? Mas a ação deles ali é o que para mim valeu. É o que eu quero dizer, o equilíbrio, irmão. Eu não xinguei o irmão. Irmão, você vai trazer baião de dois, eu já quase morri. Deixa o irmão vir com o baião de 2. Eu comi batata cozida com arroz e olhando para aquele torresmo, eu falei, ô Jesus, me ajuda. Você precisa, na hora que estiverem na mesa, colocar as coisas. Eu estou falando espiritualmente, fisicamente, estou falando de comida, para você entender, eu estou fazendo uma ilustração. Cuidado com o que você vai falar, com o que você vai comer, com o que você vai. Qual é a ação sua? Porque você é um daqueles que não se detém no caminho do pecador. Alguém pode até pecar aqui, mas eu estou livre disso. Eu não quero pôr as minhas mãos nisso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos cidadãos do céu. Mas aqui nessa terra nós vivemos perto de pessoas, nós pegamos ônibus. Nós vivemos no contexto da sociedade, onde alguém xinga, onde alguém briga, onde alguém até te ofende, mas você tem o equilíbrio do Espírito Santo, você tem a graça de Deus na vida, então você não pode se deter naquilo e caminhar e avançar, porque o alvo que você tem é muito maior. Você está entendendo? Amém? Quem está entendendo? E que nós todos, irmãos, tenhamos essa visão de estarmos buscando essa característica. Não estarmos, irmãos. Você já viu aquele ditado? Maria vai com as outras. Se chover, estou na chuva. Se brigar, eu brigo também. Irmão, você tem o Espírito Santo. Aleluia. Você não é. Nós não somos. Não, nós não somos esse aí. Nós não somos esse aí. Nós não estamos na roda, não estamos. Nós podemos até estar perto, mas alguém vai ver o brilho de Deus em nós. Nós podemos até estar ouvindo alguma coisa que não deveria estar ouvindo, mas nós não somos surdos. Mas o brilho de Deus vai resplandecer. Você viu? Aquele rapaz falou tudo aquilo e aquele cidadão ou aquela senhora ou aquela não se colocou no mesmo estágio. Irmãos, a Bíblia diz que nós podemos ganhar alguém sem. Tem hora que sem palavra nós vai longe. Tem hora que não dizer nada, irmão, faz bem para a saúde. E tem hora que dizer alguma coisa atrapalha tudo. Então não devemos deter. Existe um ditado aí, né? Diz que quem com porco se ajunta. Tem outro ditado que diz que quem se mistura se lambuza de lama. Tem hora que nós, às vezes, se misturamos. Lá na nossa casa é uma casa muito grande e vai muita gente lá. E aí nós fizemos uma festa lá e um dos nossos parentes que não profetiza a mesma fé nossa, levou logo uma Heineken, né, Pedro? Os irmãos sabem o que é Heineken? Uma cerveja. Aí levou lá, Heineken. Chegou lá, ó irmão, e todo que escarnecedor, ele é mais folgado que os outros, tá? Chegou lá, sentou logo na cadeira onde da frente. Dá licença, queridos, com muito respeito aos irmãos. Põe logo o pezão assim em cima de uma. E eu estou só olhando. Meu pai é crente, minha mãe é crente, nós somos crentes. Se você veio para essa família, você ou fica crente ou fica igual crente. Mas aqui você não pode praticar impiedade. Aqui você tem que ter uma postura diferente.